momento, né, da palavra de Deus. E vamos iniciando com uma oração. A palavra de Deus, a gente aprende, de fato é assim, ela foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Os autores sagrados, dóceis a essas inspirações, colocaram por escrito aquilo que o Espírito Santo ia movendo no coração deles, e hoje nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. E para entendê-la, para que a gente possa tirar o maior proveito dela, a gente precisa, né, do mesmo Espírito que a inspirou. Então, neste clima de oração, de reflexão, vamos pedir ao Espírito Santo que neste momento venha nos iluminar. Vamos então cantar um hino ao Divino Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo de Deus que possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para que esta noite seja uma noite frutuosa e que a graça de Deus possa de fato adentrar o nosso coração, a nossa vida. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E para acolher a palavra de Deus, a gente vai cantar. Vamos cantar um hino, quem sabe, um hino do Padre Zezinho, que fala de palavra de salvação. Quem souber,
Canta aí da sua casa comigo. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso, meu coração se abre para por mais difícil que seja seguir tua tua palavra, queremos ouvir. por mais difícil de que praticar tua palavra queremos guardar. Palavra de salvação, somente o céu entrará. Por isso, meu coração se abre para escutar. E então nós vamos ouvir a palavra retirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5, que será proclamada pela Neide. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera perseverança. A perseverança leva a uma virtude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E mais uma vez queremos acolher o Padre Fabiano Oliveira Goulart, não sei se pronunciei bem. Ele é mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, professor de Sagradas Escrituras, assessor da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB Regional Leste 1. Ele é pároco da paróquia São Gonçalo, em Goitacazes, na Diocese de Campos, no Rio de Janeiro. Padre Fabiano, seja bem-vindo, uma alegria imensa tê-lo conosco neste momento. Oi, irmã Margarida, muito obrigado pelo convite que a senhora me fez de poder partilhar essa noite um pouquinho, né, do que a CNBB, não somente a CNBB, mas a nossa igreja, de modo geral, está nos propondo para este ano, no mês da Bíblia. Nós estamos completando 54 anos em que já celebramos a Bíblia dentro deste contexto pastoral aqui no Brasil, desde 1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte, depois Paulinas, né, as irmãs Paulinas também abraçaram essa proposta. Então, é uma alegria poder, nesta noite, estar aqui. Também agradeço a confiança de todo o clero da Diocese de Quixadá. Agradeço também o convite de Dom Aurélio, né, através da irmã Margarida, de todo o clero dessa diocese, que ainda não conheço. Quem sabe um dia vou ao Ceará, né, para conhecer aí Quixadá, conhecer essa região. Muito obrigado, muito obrigado. Como a irmã disse, eu sou padre do clero, né, da Diocese de Campos, fica no norte do estado do Rio de Janeiro, uma cidade em expansão, aqui a cidade de Campos. De acordo com as últimas pesquisas aqui, somos, né, mais de 500 mil, né, e 19 mil habitantes, é uma cidade grande, cresce sobretudo por conta do petróleo, né, a região nossa aqui é uma região próspera por conta disso, né,
Então, essa noite nós vamos meditar, falar um pouquinho, né? Vou tentar aqui compartilhar, né, os slides. Eu estou com dificuldade aqui, qualquer coisa a Pascom vai me ajudando. Não está aparecendo para mim aqui o meu slide. Vou tentar aqui mais uma vez. Tem hora que tem dessas coisas. Padre Fabiano, Oi, eu estarei dirigindo agora, mas estou acompanhando aqui, ok? Se houver tá qualquer certo, problema aqui na internet, mas eu estou acompanhando aqui, tá bom? tá certo, tá certo. Para Uma boa live para todos nós. todos nós. Estou tentando compartilhar aqui o meu arquivo, mas estou com dificuldade. Pascom pode me ajudar em qualquer coisa. Padre, vou compartilhar aqui da minha tela, então. Então tá certo. Obrigado, Raul, te agradeço. Não está aparecendo para mim. Tem desses defeitos especiais, né? Acontece. Nas melhores famílias. Meus caros irmãos e irmãs, então eu gostaria, né, que a gente pudesse iniciar essa nossa live. A proposta, então, é o estudo da carta aos Romanos, mas eu penso que dentro de uma perspectiva do jubileu, não é isso? O versículo bíblico desta carta que foi escolhido está em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que fala justamente dentro desta proposta do ano, né, ou desta celebração do jubileu, que a esperança não decepciona. Então, somos, de fato, convidados a meditar, a pensar, a refletir, né, sobre esta temática da esperança. Agora, para a gente compreender o que São Paulo está querendo nos dizer sobre esta esperança que não decepciona, a gente precisa, de fato, compreender o contexto desta carta, o contexto desse escrito, né? E que nós vamos, de fato, né, apresentar aqui agora uma introdução. Vou pedir no Raul que já possa passar este slide, né? Trago para vocês aí, né, uma figura do Coliseu, né? Temos aí uma foto de um dos principais, ou dos prédios mais emblemáticos de Roma, né? Onde a irmã Margarida também teve a alegria lá de viver um tempo, né? Tivemos a alegria de morar lá em Roma, e nos faz recordar muitos, né, muitos momentos significativos, né? E trago para vocês aqui agora, né, uma frase de um grande estudioso, né, nós podemos dizer, das cartas de Paulo, que é James Dunn. James Dunn, ele nos escreve, ele nos relata que a carta aos Romanos é a mais importante das principais cartas neotestamentárias. Então, das cartas do Novo Testamento, nós estamos diante daquela que é uma das principais. A carta aos Romanos possui, assim, uma envergadura, possui, assim, uma quantidade de temas teológicos que nós podemos, de fato, dizer, se ela não é a principal, é uma das principais cartas, um dos principais escritos do Novo Testamento. Continuando aí o que Dan fala para nós, ela é mais importante por ser a primeira declaração teológica bem desenvolvida por um teólogo cristão que chegou até nós e que desde então exerce incalculável influência na estrutura da teologia cristã. Possivelmente, segundo James Dunn, a mais importante obra de teologia cristã já escrita. Vejamos a importância desta carta, né, que nós estamos iniciando aqui o seu estudo, né? Se é uma das principais cartas do Novo Testamento, possivelmente também a carta aos Romanos é a mais importante obra de teologia escrita, já escrita, e vamos imaginar, nos primeiros séculos. Então, nós estamos diante de uma obra literária, de um escrito do apóstolo Paulo, que traz, assim, temas teológicos, temas da nossa vida cristã, da catequese, que são importantíssimos. E, com certeza, nós somos chamados a contemplar, a aprofundar através desse nosso estudo. Continuando aí essa reflexão de James Dunn, né, este aspecto de Romanos é importante
pois significa que a análise da carta pode, desde logo, deixar para trás essas questões preliminares e concentrar-se no conteúdo teológico essencial, sem muita interrupção de incógnitas introdutórias importunas, né? Então, percebemos aí que este grande teólogo, né, estudioso de São Paulo, sobretudo da carta aos Romanos, né, ele fala para nós, então, desta análise da carta, que traz, assim, um conteúdo teológico muito, né, essencial, muito profundo. E é o que a gente vai procurar, obviamente, trazer aqui hoje. Não dá para a gente falar de tudo, né? Mas vamos trazer algumas ideias, alguns pontos importantes desta carta. Raul, pode passar, por favor? Continuando aí, né? Olha que coisa interessante. Nós temos aí um outro prédio importante lá em Roma, o Pantheon, né? Então, justamente caracterizando Roma, né? A Roma cristã, a Roma pagã, né? Aí nos fala também James Dunn, que a carta aos Romanos também era a carta mais influente, talvez a expressão mais importante do Evangelho e da teologia já escrita. Então, nós estamos aí diante de 16 capítulos, né, que assim é composta a carta aos Romanos, né, com 16 capítulos, de uma expressão teológica tão importante quanto os 4 evangelhos, né? Percebamos aí que muitos até chegaram a dizer que, como se fosse Romanos e Gálatas, né, o evangelho de Paulo, a importância desta carta, né? Então, a carta aos Romanos é uma carta muito influente, importante, e daqui a pouquinho a gente vai falar por quê, né, dessa importância, qual a temática, vamos dizer assim, mais importante desta carta, que torna esta carta também importante para todo o universo cristão, não somente para nós católicos, mas também para os nossos irmãos evangélicos, sobretudo pela temática que daqui a pouquinho a gente vai ver da justificação pela fé, né? Continuando aí, a carta aos Romanos, ela é chamada de opus maximo, a obra máxima do apóstolo Paulo. Nós podemos dizer que é um Paulo da sua maioridade, da sua maturidade. Foi o principal motor da nova orientação teológica de Santo Agostinho. Olha aí, né, a importância de Santo Agostinho, né? Ontem nós celebrávamos a memória litúrgica de Santo Agostinho. E nós podemos dizer que na vida de Santo Agostinho, 2 santos foram importantes, né? São Paulo, né, que com a influência, né, dos seus escritos, né, Agostinho gostava, né, de ler, de fato, né, muito as obras, né, de São Paulo, né, e podemos dizer também aquele que de certa maneira não, aquele que realmente foi importante na sua conversão, né, que ele foi justamente até essa cidade, está me dando branco aqui, irmã, me ajuda aqui, né, aquele que batizou Santo Agostinho, irmã, quem que foi que batizou Santo Agostinho? Santo Ambrósio de Milão, né? Então, São Paulo e Santo Ambrósio foram muito importantes, né, na vida de Santo Agostinho. E podemos aqui dizer, né, que esse motor, né, de orientação teológica foi importante para Santo Agostinho, né, e dentro do seu contexto, dentro da sua vida, para Lutero, porque Lutero, de fato, né, como ele, de fato, leu esse texto, né, da obra, né, da Carta aos Romanos, também da Reforma Protestante, Lutero e seus discípulos, assim como de sua nova versão, já no século XX, por obra da chamada teologia dialética, de Barth, de Bultmann, né? Então, esses vários autores, eles sofreram muita influência, sobretudo de Romanos, né? A orientação teológica desses homens, né? Agostinho, Lutero e os seguidores de Lutero na Reforma Protestante, essa chamada teologia dialética, né, de Barth e Bultmann, os principais aí, as principais referências, né, dessa teologia dialética. A carta aos Romanos,
que, de fato, direcionou o pensamento, né, a teologia desses homens, né? Então, vejam a importância, né, da carta aos Romanos, como uma obra máxima, né, de São Paulo. Continuando em Raul, podemos avançar. A gente traz aqui agora, como um subtítulo, né, Roma, uma igreja que Paulo não fundou. Por que eu trago isso? Porque Paulo, ele tinha, né, como princípio evangelizador, de ir àquelas cidades, àqueles lugares, né, que até então a palavra de Deus, a semente do evangelho ainda não tinha chegado. E a gente pode observar, seja nos estudos, no aprofundamento dessas cartas paulinas, né, hoje consideradas como 13 cartas de Paulo. Aqui não vamos entrar na questão, né, da polêmica da autenticidade, se todas de fato, né, foram compostas por Paulo, por algum discípulo seu, ou por uma escola paulina, né? Importante, né, irmã, que é palavra de Deus. Todas essas cartas têm como, né, primeiro, podemos dizer assim, primeiro autor, o Divino Espírito Santo, né? Então, nós trazemos aqui, né, Roma, esta cidade que Paulo, né, escreve para os cristãos que lá estavam. Essa igreja de Roma não foi Paulo quem fundou, né? Pela primeira vez, Paulo, ele escreve a uma igreja não fundada por ele. A gente vai observar que todas as demais cartas, Paulo escreve para aqueles cristãos justamente recordando da semente da palavra de Deus que foi lançada por ele, né? E aqui nós então nos interrogamos, quando e por quem o evangelho foi pregado pela primeira vez na capital do império? Né? Nós temos hipóteses. Trago para vocês aqui o texto de Atos 2, 14 seguintes, que é justamente o texto que vem depois da narrativa de Pentecostes, que é justamente aquele sermão de São Pedro. E muitos consideram que no dia de Pentecostes, como tinha peregrinos de todos os lugares, né, do mundo até então conhecido, né, provavelmente alguns que estavam presentes, alguns romanos que estavam presentes em Roma, quando eles retornam para a capital do império, eles justamente, né, levam a palavra de Deus, levam justamente esses ensinamentos cristãos e lá começam, de fato, a anunciar o Cristo e a sua boa nova, o seu evangelho. E nós nos interrogamos, qual a data da fundação da Igreja de Roma? Seria o ano 30, e podemos também nos questionar o ano, né, 33, que há uma grande polêmica. Existem argumentos acadêmicos que sustentam, né, a morte de Jesus, tanto da data de 300 depois de Cristo, quanto 333 depois de Cristo, né? Então, se nós estamos falando de um evento, né, de Pentecostes, que sabemos que ocorreu 50 dias após a Páscoa, né? Então, podemos dizer que, né, esta semente da palavra de Deus que foi levada até a capital do império foi justamente, se nós sustentamos o ano 30 até o ano 33, né? Então, após, né, este evento de Pentecostes, podemos dizer assim, pessoas, né, cidadãos romanos que estavam ali, levaram, né, esta semente da palavra de Deus até a capital do império, Roma, e lá, então, começaram, de fato, a falar de Cristo e da sua palavra. Aí podemos, de fato, trazer aqui como a fundação da Igreja de Roma. Agora, a data desta carta, quando que Paulo escreve para esses cristãos, né, que estavam em Roma? Aí também é um outro debate que os grandes estudiosos colocam entre o ano 57, final do ano 57 depois de Cristo, ou meados de 58 depois de Cristo, né? Podemos, de fato, dizer que no tempo em que Paulo escreveu, né, esta carta aos romanos, a comunidade cristã de Roma era uma comunidade importante e florescente. Nós encontramos, por exemplo, alguns versículos que Paulo elogia a maneira como aqueles, né, cristãos da capital do império, né, de Roma, viviam a fé.
Ele diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 8, vossa fé é celebrada em todo o mundo. Olha que coisa bonita, né? Como a fé dos romanos, ela chegava, né, em todo o mundo, até então conhecido, e que era uma fé viva, era uma fé, de fato, né, que demonstrava o profundo amor, a profunda vivacidade daqueles cristãos, né? Depois, em Romanos 16, 19, também lemos assim, vossa obediência tornou-se conhecida de todos. Então, percebemos aí uma comunidade cristã importante e uma comunidade cristã, né, que está florescendo, que está progredindo, que está, de fato, vivendo a sua fé, celebrando a sua fé de modo bem vivo, de modo bem alegre, de modo a, de fato, a viver esta obediência. Há quem sabe compreender aqui como, de fato, esta obediência da tradição, né, desta fé que foi anunciada através dos apóstolos, através daqueles que, né, eram considerados discípulos do ressuscitado, né? Continuando aí, Raul, podemos passar. Qualquer dúvida, vocês vão anotando para depois, no final, a gente pode meditar, pode pensar um pouquinho, né, de algumas dúvidas. Trazemos aqui agora, né, um outro subtítulo, Roma, uma comunidade composta por elementos judaico e gentio. Se a gente vai a Roma até os dias de hoje, irmã Margarida pode também nos dizer isso, né? Nós encontramos gente lá de tudo que é canto do mundo, não é verdade? Encontramos pessoas, né, provenientes de várias raças, de várias nações, culturas, religiosidade. E no tempo em que Paulo escreveu para esta comunidade cristã de Roma, nós temos ali, né, uma comunidade composta de elementos vindo do mundo judaico e do mundo gentio. Nós temos que compreender que os cristãos daquela época, eles eram provenientes, né, cristãos, né, nós podemos dizer assim, judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo. Então, há, de fato, uma grande interrogação, uma grande pergunta, né, se aquela comunidade era composta pela maioria de judeus. Por quê? Porque temos, na carta de Paulo, o tema principal da justificação pela fé. Será que quando Paulo escreve para esta comunidade lá, né, eles já estavam, de fato, assim, a comunidade de Roma, os cristãos de Roma, eram, de fato, né, compostos, na sua maioria, né, por judeus convertidos ao cristianismo, né? Quando a gente vai a Roma, a gente encontra lá uma sinagoga, aquela sinagoga é uma sinagoga antiga, que a gente percebe que a presença dos judeus ali também é uma presença já antiga. Agora, será que aquela comunidade cristã, na época de Paulo, era composta pela maioria de gentios? Porque ele fala sobre a obediência da fé entre os gentios, né? A gente pode dizer, né, e aqui eu procurei pesquisar nos vários autores, sobretudo aqueles que trabalham mais, né, esta temática de Romanos, que a comunidade de Roma era uma comunidade composta de cristãos provenientes, né, de judeus e gentios, provenientes deste mundo judaico e deste mundo gentílico, né? E nós podemos dizer que essa comunidade era composta por este binômio gentios-judeus. Então, uma comunidade que, de fato, Paulo deveria, como um mestre, como um pai, saber lidar com essas situações. Por quê? Porque tinham cristãos provenientes do mundo judeu, de uma mentalidade própria judaica, e tinha, de fato, né, cristãos provenientes de um mundo paganizado, como assim os gentios, né, perdão, eram conhecidos. Fato é que Paulo, em Romanos 15, 7, ele escreve assim, acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Então, Paulo, ele convida para que esses cristãos provenientes de várias culturas, de várias religiosidades, que eles possam, de fato, se acolher,
que eles possam viver a fraternidade, que eles possam, de fato, tentar deixar que Cristo, esta boa nova, o seu evangelho, possa purificar a cultura deles, né? E por que Paulo convida, né, aos cristãos provenientes do mundo judaico e cristãos provenientes do mundo, né, dos gentílicos, né, para que eles possam, de fato, se acolher, para que eles possam, de fato, entender que Cristo deve ser o centro da vida deles, né? E uma vez que Cristo ocupa o centro, as diferenças, né, podemos dizer assim, periféricas, elas vão ficando de lado, porque Cristo ocupa o centro, né? E justamente porque Cristo nos acolheu, acolheu aqueles que vinham do mundo judaico, do mundo gentílico, e para a glória de Deus, né? Então percebemos que é uma comunidade mista, uma comunidade aonde, né, esses cristãos que agora acolhem Cristo e a sua palavra, eles são provenientes de várias culturas, de vários credos. Então, Paulo convida à unidade, convida ao essencial. Assim como Cristo nos acolhe, nós também devemos nos acolher. Acredito aí que também na diocese, né, de Quixadá, como a minha diocese, que é uma diocese muito grande, né, nós também precisamos nos acolher, porque temos aqui muitas culturas diversas, né, apesar de estarmos no mesmo estado, bem próximo, mas é uma coisa que a gente vive mais ao norte, mais ao sul, mais ao centro, não é verdade? Uma coisa é o que acontece na capital, outra coisa que acontece no interior, né? Então é isso que Paulo convida não somente a comunidade romana, né, dos cristãos de Roma, mas também a nós. Raul, pode passar, por favor? Aí nós trazemos, então, continuando essa reflexão da carta aos Romanos, que no começo da implantação do evangelho em Roma, o elemento judeu-cristão deve ter sido preponderante, né? Deve ter destacado um pouco mais, né? As primeiras pregações eram feitas, então, em ambiente judaico. E, como se sabe, a colônia judaica em Roma era importante na primeira metade do século I. Mas, em 49, houve um documento chamado o Edito do Imperador Cláudio, que expulsou os judeus de Roma. Por isso que tem esta dúvida, apesar da presença do elemento judeu-cristão, né, dos cristãos provenientes do mundo judaico, apesar deste elemento ser forte, pela presença deste ambiente judaico em Roma, mas no ano 49, aqueles que eram judeus, eles precisaram sair de Roma por conta desse documento do imperador Cláudio. Não tendo sido atingidos pelo edito imperial, os gentios cristãos, eles passaram a ser a maioria na comunidade cristã de Roma. Como o edito de Cláudio foi longo, né? Foi logo revogado, os judeus cristãos puderam voltar a Roma, talvez desde o começo do governo de Nero, por volta do ano 55. Então vejam, né, a grande situação que a gente se encontra para a gente, de fato, dizer a maioria eram cristãos provenientes, né, do judaísmo, ou a maioria eram cristãos provenientes, né, do mundo, né, podemos dizer, do mundo dos gentios, né? Pelo ano 55, quando os cristãos de origem judaica puderam voltar para Roma, a reconstrução de uma só igreja não deve ter sido fácil. 5 anos de evolução independente, de 49 aí a 55, né, de 5 a 6 anos, no seio de uma comunidade muito próxima de sua fundação, tinham criado mentalidades diferentes. Então, por que nós trouxemos essas ideias aí? Para dizer que Paulo, ele estava justamente diante de uma comunidade mista, né, cristãos provenientes de um mundo judaico e cristãos provenientes de um mundo dos gentios, né? Então, percebemos que há várias questões, podemos dizer aqui, várias teorias para que a gente possa, de fato, compreender isso, né? Fato é, para que a gente possa chegar ao texto, a gente precisa saber dessas questões. Continuando aí, Raul. Apresento para vocês aí, né,
uma composição literária da carta aos Romanos. É como se fosse um mapa mental desta carta. Percebam, né? Se você está aí com a sua Bíblia, você vai folheando a sua Bíblia comigo, não é verdade? Percebam aí que nesta composição que eu trago para vocês, nós temos aí nesta carta, podemos dizer, olha, uma introdução, depois 3 temas, todo no amarelinho aí, né? 3 temas importantes de teologia, que é a salvação em Cristo, a restauração em Israel e a vida cristã. E depois nós temos lá, né, na 5ª parte, uma conclusão, que aí nós temos aí nesta conclusão, né, exortações de Paulo, que são chamadas admoestações, né? Uma conclusão, ou podemos dizer assim, um sumário, né? Um resumo da carta. Depois temos aí o ministério e projetos de Paulo, né, de viagem de Paulo, saudações pessoais e uma doxologia final, que é, como a gente pode dizer, né, que é um louvor final. Se nós olharmos esta carta, percebemos lá no início, voltando ao início, né, nesta introdução, temos aí no versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras, e que diz respeito a seu filho, nascido da estirpe de Davi segundo a carne, estabelecido pelo Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos. Aí no versículo 7 que ele diz, a vós todos que estáis em Roma, né? Então temos aí nesta introdução uma saudação e depois nós temos aí uma ação de graças. Chamo a atenção dos nossos irmãos e irmãs que estão participando desta live, que o nosso texto, ou o texto, né, escolhido para a nossa reflexão, se encontra nesta 2ª parte, ou podemos dizer, nós podemos dizer, na primeira parte em que o autor, Paulo, ele traz uma temática teológica, que é justamente sobre a salvação em Cristo. Destaquei aí, no número 1 desta 2ª parte, a temática da justificação pela fé, que podemos dizer assim, né, que aqui é como se fosse a tese da epístola, da carta, aonde Paulo nos diz assim, né, Romanos 1, 16 e 17. Na verdade, eu não me envergonho do evangelho. Ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, do judeu, mas também do grego. Olha aí. Lembra que a gente falava, né, do judeu e do grego, né? Porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá da fé, né? E depois eu destaco aí, né, no número 3 desta 2ª parte, a justificação, a graça e o perdão pela fé. Por que eu coloquei um asteriscozinho aí do lado, né? Porque é onde se encontra o nosso texto. Aonde se encontra o texto de Romanos capítulo 5, versículo do 1 ao 5, que traz justamente esta temática do jubileu, né, desses 2025 anos da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, que a esperança não decepciona. Pode passar, Raul, para a gente, por favor? Trazemos, então, né, aí uma foto do Papa Francisco, do nosso saudoso Papa Francisco, em que ele justamente nos escreveu uma bula de promulgação, né, do jubileu ordinário do ano 2025, chamado de Expes non confundit. A esperança não engana, não decepciona, né? Então, percebemos aí o Papa, ele diz assim para nós: sob o sinal da esperança, o apóstolo Paulo, ele infunde coragem à comunidade cristã de Roma. A esperança é também a mensagem central, podemos dizer, deste jubileu, que, segundo uma antiga tradição, o Papa proclama de 20
25 e 25 anos. Aí o Papa Francisco dizendo para nós: penso em todos os peregrinos de esperança que chegarão a Roma para viver o ano santo e em quantos, não podendo vir à cidade dos apóstolos Pedro e Paulo, vão celebrá-lo nas cidades, digo, nas igrejas particulares. Eu acredito que nós estamos celebrando, né? Não tivemos oportunidade de ir a Roma, né, irmã? A senhora foi a Roma esse ano? Não tivemos oportunidade de ir lá. Estamos celebrando o jubileu da esperança em nossas dioceses, em nossas igrejas particulares. Acredito que aí Dom Aurélio deve ter escolhido algumas igrejas para que os fiéis possam visitar, não é isso? Alguns santuários diocesanos, para que os fiéis possam ganhar as indulgências, receber as indulgências. Então, é isso que o Papa está dizendo para nós. E ele continua: possa ser para todos, né, o jubileu, um momento de encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus, porta de salvação. E por que ele traz essa imagem de porta, né? Porque também tem essa tradição de, no início do jubileu, o Papa abrir a porta santa, né? Recordando, então, que as portas do céu estão abertas para nós, para derramar bênçãos, né? E com ele, continuando aqui, né, o Papa, esse encontro pessoal com Jesus, com ele, que a igreja tem a missão, né, por missão, anunciar sempre e em toda parte e a todos, como sendo a nossa esperança. Aí o Papa recorda um texto também de São Paulo, 1 Timóteo 1:1, né? Então, esta esperança de que nos fala, né, o próprio São Paulo, é muito mais do que, podemos dizer, uma virtude, é o próprio Cristo, vivo, encarnado, ressuscitado, né? Continuando aí o Papa, né, neste primeiro parágrafo do seu documento chamado Bula de Promulgação do Jubileu, todos esperam. Eu acredito que eu estou aqui diante de homens e mulheres cheios de esperança, pessoas que enfrentam dificuldades. Não sei como que foi a sua sexta, a sua, né, semana. Acredito que foi uma semana de luta, de trabalho. Alguns tiveram dificuldade para chegar às 20 horas por conta do trabalho, do trânsito, tantas situações. Madalena está fazendo um joinha, né, Madalena? Então, no coração de cada pessoa, encerra-se a esperança, como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo amanhã. Mas a gente continua esperando, continua confiando, mesmo não sabendo o que acontecerá, né, conosco no amanhã. Porém, esta imprevisibilidade do futuro faz surgir sentimentos, por vezes, contrapostos, nos fala o Papa, saudoso Papa Francisco. Desde a confiança ao medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. E é justamente isso que São Paulo, juntamente com o Papa, quer despertar em nós. Esta esperança que não engana, esta esperança que não decepciona, é a gente, de fato, viver esta tensão constantemente. Confia e, ao mesmo tempo, tem medo. Ao mesmo tempo, tem a serenidade, ao mesmo tempo, tem o desânimo. Ao mesmo tempo que temos a certeza e temos a dúvida. Francisco ainda nos diz, muitas vezes, encontramos pessoas desanimadas, que olham com ceticismo, né, com tanta dúvida e pessimismo para o futuro, como se nada lhes pudesse proporcionar felicidade. Eu acredito que nós lidamos, né, com muitas pessoas assim, que têm muitas dúvidas, que colocam, né, colocam muitas dúvidas em várias questões, que são pessoas pessimistas, né? Mas nós devemos, de fato, olhar para o futuro com essa esperança, proporcionando sempre esta felicidade no nosso coração. Nos diz o Papa Francisco, de saudosa memória, que o jubileu seja, para todos, uma ocasião de reanimar a esperança. A palavra de Deus ajuda-nos a encontrar as razões para isso. Deixemos-nos guiar pelo que o apóstolo Paulo escreve precisamente aos cristãos de Roma. Então, a palavra de Deus é que vai nos guiar.
É a palavra de Deus que vai justamente nos ajudar a compreender o verdadeiro sentido desta esperança. E é o que nós vamos fazer agora, Raul, continuando a nossa reflexão. Nós vamos falar agora sobre o texto bíblico e o mês da Bíblia 2025. Então, nós lemos lá, uma vez que fomos justificados pela fé, estamos no texto de Romanos, capítulo 5, versículos o 1º e o 2º, e depois o 5º, né? Então, uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso na fé a esta graça, na qual nos encontramos firmemente e nos gloriamos, né? Na esperança da glória de Deus. Ora, nos fala, né, São Paulo, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí o Papa nos fala sobre este texto de Romanos. Com efeito, a esperança, ela nasce do amor e funda-se no amor que brota do coração de Jesus, trespassado ou transpassado na cruz. Se de fato, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pelo amor, pela morte de seu filho, com muito mais razão, uma vez reconciliados, havemos de ser salvos pela sua vida. Recordando Romanos, capítulo 5, versículo 10. E a sua vida manifesta-se na nossa vida de fé, que começa com o batismo, desenvolve-se na docilidade à graça de Deus e é, por isso, animada pela esperança, sempre renovada e tornada inabalável pela ação do Espírito Santo. Então, percebemos que a nossa vida de fé, que começou no dia do nosso batismo, cada um que está aqui se recorda ou sabe, já ouviu falar, o dia que foi batizado, o dia que nós nos tornamos filhos de Deus, né? Que somos, de fato, constantemente, pela graça de Deus, animados por essa esperança, né? E que essa renovação se dá de forma inabalável pela ação do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Continuando aí, Raul, pode passar, né? Aí trazemos aí um texto, né, de Romanos, no capítulo 8º, versículo o 35, depois os versículos do 37 até o 39, em que nós justamente lemos aí, né? Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas, em tudo isso, saímos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Estou convencido, nos fala São Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Por isso mesmo, nós podemos dizer que esta esperança de que nos fala São Paulo, ela não cede nas dificuldades. Ela nos ajuda justamente a vencer as dificuldades. Ela funda-se na fé e é alimentada pela caridade. Vejamos, olha que coisa importante, né? Então, diante dos desafios nossos, né? Então, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Estamos profundamente vendo, né? Como que São Paulo vai fazendo esta ligação deste amor de Cristo, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que vai nos fortalecendo na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de esperança. Então, nós podemos dizer que esta esperança
de que nós estamos falando, de que Paulo nos apresenta, ela não se deixa abalar nas dificuldades. Ela está fundada na fé e é alimentada pela caridade. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? É Ele que, de fato, nos alimenta. É a caridade que nos alimenta, né? Permitindo, assim, avançar na vida. Permitindo não desanimar diante das dificuldades, né? A propósito, nós podemos dizer que Santo Agostinho, ele escreve: em qualquer modo de vida, não se pode passar sem estas 3 propensões da alma: crer, esperar e amar. Então, diante, né, das situações várias da nossa vida, né, em qualquer modo de vida, esses 3 pontos importantes, né, essas propensões, como nos fala Santo Agostinho, não podem nos faltar. É isso? É justamente, né, a fé, crer, a esperança, né, esperar e amar. Então, percebemos aí que está profundamente ligado, né, essas 3 virtudes, né, a fé, a esperança e a caridade, né? E quando nós lemos lá em Romanos, né, no capítulo 5º, versículos o 3º e o 4º, São Paulo ele nos diz assim: gloriamo-nos também das tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, a firmeza, e a firmeza, a esperança. Então, nós percebemos que essas passagens, que esses textos, estão justamente a nos ajudar que a esperança, ela não cede, ela não se deixa abater nas dificuldades. Ela está fundada na fé, ela é alimentada na caridade e ela nos permite avançar na vida. E nas várias situações da nossa vida, 3 aspectos da nossa alma que não pode faltar: crer, esperar e amar. E dentro dessa perspectiva da esperança que não decepciona, Paulo, então, nos diz, né, que nós devemos, de fato, nos gloriar diante das tribulações, né, sabendo que a tribulação, ela produz em nós paciência. Quantas vezes nas dificuldades, nos momentos difíceis da vida, se nós soubermos utilizar bem das tribulações, nós vamos crescer na paciência. A paciência nos ajuda a mantermos a nossa fé, a firmeza. E a firmeza nos dá a esperança. Continuando aí, Raul, por favor. Continuando aí, então, mais uma vez, Francisco, né? Opa, isso aí. Francisco, ele nos diz o seguinte, que na era da internet, onde o espaço e o tempo são suplantados pelo aqui e agora, a paciência deixou de ser de casa. Papa Francisco tinha umas expressões, né, muito assim, próprias dele, né, neologismos, né? Então, a paciência deixou de ser de casa, né? E quem sabe a paciência para nós aqui, né, não sei, como a irmã Margarida, os demais, né, que estão aqui conosco, como que nós, né, vivemos essa virtude tão importante, né? Talvez alguns de nós, quando Deus nos criou, a gente passou uma vez só na fila da paciência, né? E que a gente precisa alimentar essa paciência. No dia a dia lidamos com pessoas, né? Situações, como precisamos suplicar a Deus esta graça, dessa virtude que aumente em nós, né? Então o Papa nos diz que na era do aqui e agora, a paciência deixou de ser de casa, né? Se ainda fôssemos capazes de admirar a criação, poderíamos compreender como é decisiva a paciência. Como a paciência ela é importante nos planos de Deus. Esperar a alternância das estações com os seus frutos, né? Como precisamos, de fato, fazer. Não sei como que está aí, né, em Quixadá, né? Aqui já está mudando o tempo já. Percebemos que a estação já está começando a mudar, né? Então, observar a vida dos animais e os ciclos dos respectivos, né, do respectivo desenvolvimento, né, ter os olhos simples de São Francisco. Olha que bonito, o Papa traz o exemplo de São Francisco, que no seu Cântico das Criaturas,
escrito precisamente há 800 anos, sentia a criação como grande família, chamando de irmão ao sol e à lua irmã. Redescobrir a paciência faz bem a nós próprios e aos outros. Então, a paciência, olha, meus queridos irmãos e irmãs, está muito ligado, né, com a virtude da esperança. Esperar está ligado com a paciência. Frequentemente, São Paulo recorre à paciência para destacar, sublinhar a importância da perseverança e da confiança naquilo que nos foi prometido por Deus. Mas, sobretudo, testemunha que Deus é paciente conosco, graças a Deus, não é isso? E ele fala assim, ele que é o Deus da paciência e da consolação. Romanos 15, versículo 5, né? Ainda bem que Deus, nosso Senhor, ele tem paciência conosco, ele espera, não é isso? Então, a paciência, que é fruto também ela do Espírito Santo, mantém viva a esperança e consolida como virtude e estilo de vida. Por isso, aprendamos a pedir muitas vezes a graça da paciência, que é filha da esperança e, ao mesmo tempo, seu suporte. Olha que coisa maravilhosa. Então, para que a gente possa, de fato, né, viver a graça do jubileu, viver o que Paulo está dizendo para nós, que a esperança não decepciona, o suporte dessa esperança precisa ser a paciência. E aí cada um de nós pensando aí, como que a gente está vivendo essa virtude da paciência? Como tem sido aí na paróquia, na família, na faculdade, na escola, tem diretor aqui de escola, como está sendo aí a paciência, está rindo, né? Então, como está sendo essa vivência, né, da paciência, todos nós, né? Aqui também é uma luta para a gente viver essa virtude, né? E como nos diz o Papa, aprendamos a pedir muitas vezes a graça da paciência. Ela é filha da esperança e, ao mesmo tempo, suporte da esperança. Raul, vamos lá. Raul não está dormindo não, né, Raul? Isso aí. Então, trazendo aqui para nós, né, dentro desse aspecto, né, desses sinais de esperança, segundo a carta aos Romanos e o jubileu, o Papa, então, ele destaca aqui para nós, né, precisamos, de fato, compreender aqui o que ele traz para nós como pontos importantes da nossa reflexão, né? Ele fala justamente, né, da importância desses sinais de esperança no mundo que nós estamos vivendo. E lá no Concílio Vaticano II, que foi, né, uma grande reunião, né, do Papa, quem abriu foi o Papa São João XXIII, depois o Papa São Paulo VI deu a continuidade. Temos aí uma foto, né, tanto do Papa São João XXIII quanto do Papa São Paulo VI, os cardeais, os bispos que participaram desta grande reunião de 1962 a 1965, que diz para nós assim, é dever da Igreja investigar a todo momento, os sinais dos tempos, e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado em cada geração as eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura, da vida presente e da futura e da relação entre ambas. Então, um documento que fala de alegrias e esperanças, Gaudium et Spes, que justamente fala para nós, né, quais são os sinais de esperança no mundo que nós vivemos, né? Então, precisamos, de fato, né, além de beber e esperar na graça de Deus, nós também somos chamados a descobri-la nos sinais dos tempos, né, que o Senhor oferece à sua igreja. E a igreja, através do Concílio Vaticano II, justamente nos fala sobre isso. É dever da igreja, né, investigar a todo momento esses sinais dos tempos, né, interpretá-los à luz do Evangelho, né, e é o que nós vamos apresentar aqui agora, né. Vamos procurar, de fato, beber desta carta aos Romanos e também, né, da proposta
que nós aqui estamos refletindo, né, Romanos, dentro da perspectiva do jubileu. Pode passar para a gente, por favor. Isso. Então, nós vamos agora aqui apresentar, segundo o Papa, dentro desta perspectiva da leitura de Romanos, e também aqui dentro da perspectiva do jubileu, eu trago para vocês aqui essas fotos, né? Não sei se vocês conseguem identificar quais são esses sinais, obviamente que, né, já que foi uma carta, né, escrita pelo Papa saudoso Francisco, eu quis aqui trazer fotos ligadas, né, a esta perspectiva dele. Ele fala para nós sobre 6 sinais de esperança dentro da carta de Romanos e do jubileu. O primeiro sinal de esperança se traduz em paz para o mundo, mais uma vez imerso na tragédia da guerra. Se recordam desse momento que a pombinha veio até o Papa? Olha que foto bonita, né? Que está aí a primeira do nosso lado esquerdo, né? Não sei se vocês se recordam desse momento, né? A pomba veio e pousou em cima do Papa, né? Um sinal bonito, né? Quem sabe diante de tantas vozes que falavam tantas coisas contra o Papa, né? Eu vi como um sinal dos céus, né? Esta pombinha que para nós tem um significado muito importante, né? Mas aí, esta pomba com o Papa justamente quer expressar como um primeiro sinal de esperança que nós devemos, através da carta de Paulo, né, perceber que o primeiro sinal de esperança se traduz em paz para o mundo, né? Um mundo que está imerso em tragédia da guerra, a gente está acompanhando aí tantas situações tristes, né? De tantos países, povos, nações, né? Esquecida, então, dos dramas do passado, a humanidade ela encontra-se de novo submetida a uma difícil prova que vê muitas populações oprimidas pela brutalidade da violência, né? Faltará ainda a esses povos algo que não tenham já sofrido? Pergunta o Papa, né? O que esse povo ainda não sofreu, meu Deus, para ter tantas situações difíceis, né? Como é possível que o seu desesperado grito de ajuda, não impulsione, né, os responsáveis das nações, nos fala Francisco, a querer pôr fim aos demasiados conflitos regionais? Será excessivo sonhar que as armas se calem e deixem de difundir destruição e morte? O jubileu recorde que serão chamados filhos de Deus todos aqueles que se fazem obreiros de paz. A necessidade da paz, como sinal de esperança, interpela a todos e impõe, né, projetos concretos. Que não falte, nos fala Francisco, o empenho da diplomacia para se construírem de forma corajosa e criativa espaços de negociação em vista de uma paz duradoura. Então, o primeiro sinal de esperança que nos fala o Papa é justamente, né, a paz para o mundo. Depois, o segundo sinal de esperança que nos fala o Papa, né, que hão de ser aqueles oferecidos aos doentes. Temos uma foto aí do Papa quando ele foi ao hospital, não sei se foi ao Gemelli, qual hospital que ele estava, né, lá em Roma, e ele foi visitar justamente, né, esse senhor, essa senhora aí, né, da foto, né. Então, sinais de esperança, né, hão de ser também oferecidos aos doentes, que se encontram em casa ou no hospital, que os seus sofrimentos, os sofrimentos dos enfermos, dos doentes, encontrem alívio na proximidade de pessoas, que os visitem e no carinho que recebem. Quem sabe aí, eu não sei como que está a sua família, você agora, quem sabe, né, através desta live, somos chamados a sermos sinais de esperança para os nossos enfermos, aí na sua comunidade, na sua casa, né? As obras de misericórdia são também obras de esperança, que despertam nos corações sentimentos de gratidão, né?
Então, nos fala aqui o Papa, né? Vamos lá que o nosso tempo vai avançando. Daqui a pouquinho a irmã vai falar, padre, vai, né? Já estamos na hora de terminar. Terceiro sinal de esperança. Olha que foto bonita. O Papa estava, né, novinho, quando veio ao Brasil, né? Que o terceiro sinal de esperança, né? Este sinal é representado pelos jovens, né? E de sinais de esperança também tem necessidade aqueles que em si mesmos, né, a representam através dos jovens. Muitas vezes, infelizmente, esses jovens veem desmoronar-se os seus sonhos. Não os podemos, né, de maneira alguma, né, deixar esses jovens de lado. Precisamos ajudá-los para que eles possam, de fato, encontrar, né, os seus sonhos, os seus objetivos. Como é belo, nos fala o Papa, vê-los irradiar energia. O Papa fala justamente de ajudá-los, né, a superar as suas misérias, né, a deixar de lado, ajudar os jovens a deixar de lado a ilusão das drogas, o risco da transgressão e a busca efêmera que criam os jovens e colocam-os distante da beleza e do sentido da vida. Mantenhamos-nos, nos fala o Papa, estejamos próximos dos jovens, alegria e esperança da igreja e do mundo. Olha o Papa como fala dos jovens. Os jovens são a alegria e a esperança da igreja e do mundo. Depois, quarto sinal de esperança, está justamente ligado aos migrantes. Não poderão faltar sinais de esperança em relação àqueles que deixam a sua terra, à procura de uma vida melhor para si próprios e para suas famílias. Depois, quinto sinal de esperança, né? Sinais de esperança merecem-nos os idosos, que muitas vezes experimentam a solidão e o sentimento de abandono. Depois, sexto e último sinal de esperança, nos fala o Papa, né, é justamente os milhões de pobres, né, a quem muitas vezes falta o necessário para viver. Prosseguindo aí, podemos prosseguir, por favor? Nosso amigo aí. Isso. Para fim de conversa, irmã, né? Espero que todos estejam acordados, né? Procurei trazer uma questão mais pastoral, que pudesse iluminar aí, né, as frentes do mês de setembro deste ano, né? O Papa, justamente, ele nos traz, né, aí, né, uma imagem muito bacana, né? E eu trago para vocês também aí a logo, né, do jubileu, que é justamente, né, esta cruz em forma de âncora, né? E temos aí as cores representadas nos continentes, né? Então, nós vemos aí, o Papa nos recorda, Hebreus, capítulo 6, versículo 18 a 20, né? Dentro ainda desta proposta que a esperança não decepciona, nos fala assim o autor da carta aos Hebreus: nós que procuramos refúgio nele, né, no Cristo, encontramos grande estímulo agarrando-nos à esperança proposta. Nessa esperança, temos como que uma âncora segura e firme da alma, que penetra até ao interior do véu, onde Jesus entrou como nosso precursor. Aí nos fala o Papa, né? A imagem da âncora, ela é sugestiva para compreender a estabilidade e a segurança que possuímos no meio das águas agitadas da vida, se nos confiarmos ao Senhor Jesus. As tempestades nunca poderão prevalecer, porque estamos ancorados na esperança da graça, capaz de nos fazer viver em Cristo, superando o pecado, o medo e a morte. Esta esperança, muito maior do que as satisfações cotidianas e as melhorias das condições de vida, transporta-nos para além das provações e exorta-nos a caminhar sem perder de vista a grandeza da meta a que somos chamados, que é o céu.
Então, bonito a gente observar, né, que aquele que compôs, o artista, né, esta logo do jubileu, traz justamente a âncora, que é o símbolo da esperança. Então, que esta esperança que é o próprio Cristo, a âncora de nossa vida, possa nos ajudar a transportar-nos às provações, a enfrentar as dificuldades da vida e nunca, como nos diz o Papa, perder de vista, né, a grandeza da meta que somos chamados, que é o céu. Para a gente já encerrando, a irmã já está dizendo, padre, vai, né, concluindo aí, né, pode passar, Raul. Isso, né? Trago aqui para vocês, né, o Salmo 127, o Salmo 27, perdão, versículo 14, que diz para nós: confia no Senhor, ser forte e corajoso, e confia no Senhor. Podemos, de fato, deixar, né, deixemos-nos desde já atrair pela esperança, né? E podemos, de fato, permitir, né, que ela possa nos ajudar a contagiar o nosso coração. Possa a nossa vida sempre dizer, sempre afirmar: confia, irmã Margarida, confia, Padre Fabiano, confia, Raul, no Senhor. Que ele seja, de fato, a sua fortaleza, que ele possa sempre te encorajar. Que a força da esperança encha o nosso presente, aguardando com confiança o regresso do Senhor Jesus Cristo, a quem é devido o louvor e a glória agora e nos séculos futuros. Amém. Pode passar aí também, e a gente vai, né, concluindo. Passo aí para vocês, né, o meu muito obrigado pela atenção de vocês, né? Quem quiser me seguir lá como Chapolin, sigam-me os bons, né? Pode seguir lá o padre depois nas redes sociais, né? Pois não, irmã? Muito bem, Padre Fabiano, muito obrigada por esta linda reflexão que você nos trouxe hoje. Realmente nos iluminou muito. E agora é o momento da partilha, das perguntas, tirar as dúvidas. Se alguém tiver alguma pergunta ou algo para partilhar neste momento, pode ficar à vontade. Não sei se alguém fez alguma pergunta aí no chat. Raul? Até agora não, irmã. Boa Vamos noite, apanhar. né? Sua Boa bênção, noite. padre. Deus te abençoe, minha querida. Tudo bem? Tudo bem, cheguei a tempo, né? Que eu estava com meu irmão na hemodiálise e eu vim correndo. Então, Certo. assim, foi riquíssimo, riquíssimo essa aula de hoje. E, assim, eu vejo complemento muito em 1 Coríntios 13, né? Quando o apóstolo Paulo, ele diz, né? Rapidinho aqui. Porém, permanece a fé, a esperança e o amor, né? O maior deles é o amor. Então, quando nós entregamos o nosso coração a Deus, para que Ele possa reinar em tudo aquilo que é do propósito dEle, não há peso, não há preguiça, né? Falar no nosso linguajar, não Isso há aí. o depois. A gente sempre coloca tudo em primeiro lugar, né? E o Com mais a certeza. gente vê que o Espírito Santo, ele vai nos capacitando. Eu costumo dizer, eu sou atrevida, quando Deus fala no meu coração, eu vou, quero saber se eu chego. Não sei o que é que tem lá, mas eu chego lá, né? Sou aqui de Quixadá, sou catequista aí junto com o Raul, né, os demais, e amo o meu Pronto. trabalho, e assim, é riquíssimo, foi riquíssima essa aula para nós. Muito obrigada. Eu agradeço seu carinho. Depois a irmã também, se quiser, pode partilhar em PDF nos grupos, né? Não tem Sim, problema. sim, Sem tá problema. bom. Muito obrigada. E a irmã Maria, um forte abraço, foi maravilhoso. Bom, Muito interessante, Padre Fabiano, que você falava da paciência, né? Nós vivemos num mundo tão frenético, a gente corre o tempo todo, e muitas vezes porque a gente vai confiando só nas nossas forças, nas nossas capacidades, na nossa inteligência,
e por isso que falta paciência, porque somos limitados e às vezes não alcançamos tudo aquilo que desejamos, né? E você trouxe muito bem, né, falando dessa esperança que deve estar ancorada em Deus, a esperança que é o próprio Deus, né? E é nele e é para ele que nós temos que correr, né? Claro, Sim. também utilizando as nossas capacidades, as nossas energias, mas sempre ancorados em Deus. É. A Ana Lúcia está perguntando se os slides serão disponibilizados. Sim, Ana Lúcia. Pois a irmã Margarida ou alguém da Pascom pode compartilhar lá o PDF, sem problema. A Ana Carla levantou a mão. Sim, Ana Carla. Boa noite. Eu queria só que o senhor repetisse sobre os 6 sinais de esperança, que ali estavam representados pelas imagens, né? Queria que só repetisse. Raul, volta lá rapidinho, Raul. Isso, obrigado, Raul. Então, nós temos aqui o primeiro sinal de esperança é a paz no mundo. Segundo sinal de esperança, né? É sermos esperança para os doentes, enfermos. Depois, o terceiro sinal de esperança são os jovens. O quarto são os migrantes. O quinto é os idosos. E o sexto, os pobres. O Papa Francisco tinha muitas essas bandeiras, né, sociais, esse trabalho, o dia do pobre, o dia do ancião, né, do vovô e da vovó, né? Então, ele trazia muito essa questão, né? Então, a paz, os doentes, jovens, migrantes, idosos e os pobres. Ok? E aí fica para vocês, né, também, a irmã aqui, né, sugestões para o mês da Bíblia, né, para que possam partilhar, de fato, o texto e apresentar esses pontos que nós elencamos aqui. Se precisar também de algo a mais que eu possa ajudar, né, estou aqui à disposição. Bom? Mais alguém? Estão cansadinhos, sexta-feira à noite, né? Alguém aqui já está dando tchau. Então, a gente, né, agradece mais uma vez ao Padre Fabiano pela disponibilidade, por esta rica reflexão que nos ofereceu. Deus abençoe sua vida, sua vocação e sua missão, para que continue sendo este pastor zeloso, né, aí na paróquia da missão que Deus lhe confiou. E a gente pode ir terminando, né, com a oração final e a bênção. Isso aí. Então, vamos rezar uma Ave Maria, né, agradecendo também a intercessão de Nossa Senhora, ela que é, com certeza, a mãe que nos consola, que nos aponta sempre para Jesus, que é a esperança de nossa vida, de nossa caminhada, como diz Lucineide, né? Que é atrevida, né, Lucineide? Nós precisamos ser atrevidos na missão, e com certeza a mãe, às vezes, né, não sei se a Lucineide é mãe, né? A mãe pega a gente pelo colo, a mãe cuida, zela. Então, que Nossa Senhora continue a nos ajudar para que, em todos os momentos da nossa missão, na tarefa que Deus nos confia, através dos nossos pastores, sejamos como Maria. Eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim sempre a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Ai, amei, Padre. Muito obrigada a todos, o Pascom. E eu queria perguntar ao Raul se é possível fazer uma foto. E aí eu vou pedir a vocês para ligar a câmera rapidinho, só para a gente fazer a foto. É possível, Raul? Quem pintou o cabelo, passou perfume.
Rapaz, meu cabelo tá meio complicado, viu? Para os Não dentes. tenha Eu sou medo. cabeleireira. Ele tá com casca de feijão. Quando o padre estava falando, estava jantando, ó, casca de feijão. Ah. Vamos lá, não tenha medo. Todos são bonitos. Olha o Raul aí, ó. Olha o Olha eu Raulzão aqui. aí, meu chapa. Todo mundo pronto já? 3, 4, 5 pessoas para a festa. Nossa sorrisão. Olhem para a câmera bonitinho, eu vou fazer o print aqui, ó. Peraí, Raul, deixa eu virar aqui para Nossa Senhora. Deixa eu botar para aparecer mais quadrinhos aqui na tela. Olha. Gostei de sorrir. É bom que mostre como tem muita gente, ó. Tudo bem, só um instante. Vamos fazer igual os jovens, colocar a mão no rosto aqui assim, né? Foi uma, peraí que eu vou fazer mais outra, só para garantir. Pronto. Aê! Todo Muito mundo obrigada, tá bonito. Raul. Por Muito nada. obrigada, pessoal, e até a próxima. Um abraço a cada um de vocês. Obrigada, padre. Um abraço, com Deus. Foi maravilhoso. Até a próxima. Bom, até a próxima. Muito obrigado, padre. Até a próxima, viu? Um abraço, Sei que não irá Antônio. faltar outra oportunidade. Um abraço. Obrigado aí. Boa. Obrigado, Pascom. Paz e bem. Raul e companhia. Tá ligado o microfone? O microfone tá ligado? Muito bem. E aí, irmã, a gente vai ter a gravação também do encontro, vai ficar disponível, eu posso depois enviar. Demora um pouquinho para ela ficar pronta, né? Mas assim que ficar pronta, eu posso enviar para a senhora também. Aí, quem perdeu pode assistir depois. Pronto, ótimo. Obrigada, Raul. Por nada. Muito bom. Boa noite, obrigado, padre. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Irmão, um abraço. Tchau, tchau. Saúde. Tchau, tchau.